Eu cumprimento a toda a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu peço para que você, gentilmente aí no seu banco, feche os olhos e vamos juntos conversar com o nosso Deus, amém? Glorioso Deus, Pai amado, Pai querido, graças rendemos a Ti, Jesus, por esse dia, porque podemos estar aqui em Tua presença, por este momento maravilhoso de louvor, de dança, tudo para engrandecer o Teu santo nome. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor anule as palavras da Carol, mas que o Teu Espírito Santo venha falar aqui a necessidade que o Teu povo precisa ouvir. Não são as palavras que queremos ouvir, Jesus, mas a palavra que precisamos ouvir. Fica conosco, que a nossa atenção fique voltada para tudo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Estou muito feliz em estar aqui. Eu sou adventista da promessa há mais de 20 anos e é a primeira vez que eu venho aqui. Pois é. Fiquei muito feliz com o convite, diaconisa, muito obrigada. Mas vamos lá então para a nossa mensagem dessa noite. Que horas são? Eu gosto de me policiar com relação ao tempo. Ok. Eu vou pedir a gentileza dos irmãos, aqueles que puderem, que estejam então abrindo as suas Bíblias, no livro Terceiro Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos meditar essa noite apenas sobre o versículo 2. Então, Terceiro Evangelho de João, capítulo 1, apenas o versículo 2. Antes de nós adentrarmos aí neste texto, meditarmos sobre ele, eu vou trazer algumas informações para os irmãos. E eu queria muito que vocês guardassem elas, porque depois a gente vai retomar para trabalhar um pouquinho sobre esses ensinamentos. Porventura, alguém aqui já escutou falar em um país que tem como nome, espero que seja assim a pronúncia, Kiribati? Alguém já? Lá em cima, como que é seu nome? Fernando já. Mais alguém já ouviu falar em Kiribati? Não? Tá. Kiribati tem algo de curioso, mas não tão especial assim. Eu fico triste de dar essa informação. Kiribati tem a população que mais fuma no mundo. São os maiores usuários de cigarro. Em torno aí tem uma população aproximada de 100 mil habitantes, 55 mil são fumantes declarados. Ou seja, mais da metade da população faz o uso de cigarro. E é muito raro essa população passar um dia sem fumar, segundo essa pesquisa. Essa população, esses 55% que fuma, eles fumam diariamente. Eles têm isso na sua rotina, eles têm isso na sua cultura. E nós bem sabemos que se você convive com alguém fumante, você fuma passivamente. Então pensa, se 55% da população fuma, os outros 45% provavelmente fumam passivamente também. É um país muito pobre, muito pobre. É um país de clima equatorial, é um país bem quente. A maioria das suas casas são feitas à base do caule dos coqueiros. Eles mal têm dinheiro, muitas vezes, para se alimentar. Mas, para o cigarro, eles acabam dando um jeito. Olha que tristeza. Sabe qual que é a expectativa de vida de um cidadão que reside, que nasceu em Kiribati? A nossa expectativa aqui está chegando agora próximos aos 80 anos, né? 82, por aí. Lá, a média que uma pessoa vive é até os 60 anos. É muito pouco, gente. Muito pouco, é assustador. Eles têm uma das maiores taxas de mortalidade de bebês recém-nascidos. Tudo porque a saúde deles, a cultura relacionada ali ao corpo físico e mental é muito escassa, é muito pequena. E o pouquinho que eles teriam para tentar construir uma vida mais saudável, eles investem em quê? Cigarros. Guarda isso aí que daqui a pouco a gente vai retomar. Lembra que eu pedi para você então abrir a sua Bíblia, lá em João, capítulo 1, apenas o versículo 2. O tema da nossa mensagem é boa saúde para que tudo corra bem. E diz assim o nosso texto. Olha que legal. Eu achei muito legal,
Porque o autor, ele começa assim, amado. Vocês estão acompanhando? Na tradução de vocês está amado também? A minha aqui é a Almeida, Revista Atualizada. Amado. Você gosta de ser chamado de amado? Sim, não. Não é muito comum, né? Para nós sermos chamados de amado. Eu trabalho em uma escola, no período da manhã. E eu trabalho com pré-adolescentes e adolescentes. Eu sou a coordenadora deles. Fico lá das 7h15, mais ou menos, até umas 2 da tarde. Eles vão embora meio-dia e eu continuo fazendo os serviços burocráticos de uma coordenação. Mas no período que eu estou lá e que eles estão estudando, é a manhã inteira dando pepino, gente. Vocês não estão entendendo. A manhã inteira dando qualquer tipo de confusão. Tudo que vocês podem imaginar acontece em uma escola. Tudo mesmo. E aí, os professores, nem sempre, eles memorizam o nome dos alunos. Tá? Alguém aqui é professor, inclusive? Professora. Às vezes, principalmente professor assim, de 6º ao 9º, ensino médio, eles têm 50 minutos para dar uma aula. Então, entra aquela turma cheia de gente e você não vai conseguir lembrar quantos Enzos, quantas Valentinas e por aí de alunos tem lá. E aí a gente chama de querido e querida. É infalível, gente. Ah, o querido do 6º ano tal fez tal coisa. E aí, a nossa cultura não tem esse hábito, né, de chamar os outros de amado, de querido, parece meio, muitas vezes, ofensivo. Mas aqui nesse contexto, no contexto bíblico, não é. Porque no versículo 1, diz lá que ele ama o rapaz que ele está chamando de amado, que é o Gaio, ele ama na verdade. E nós sabemos que no contexto bíblico, quem é verdade? Jesus. É um amor puro. É um amor de irmão, de amigo. É um amor que quer bem. Então, ele não está sendo hipócrita em chamar o seu companheiro, o seu colega de amado. É sincero, é do fundo do coração. E continuando, diz assim: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Vamos parar aí. Prosperidade. Quem aqui não gosta de ser próspero? Se alguém não gosta de ser próspero, essa pessoa precisa de tratamento. Porque todos gostamos. Quem aqui não gosta, por exemplo, de quando finaliza o culto, sai daqui, hoje ainda tem uma polentinha, né? Tem algo aqui especial para nós desfrutarmos ao final do culto. Mas olha como é gostoso a gente ter uma condição financeira para sair de um culto domingo à noite e se reunir em uma pizzaria ou na casa de alguém para usufruir do fruto do nosso trabalho. Porque somos prósperos. E a prosperidade, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina, ela muito diverge de uma prosperidade mundana. A prosperidade mundana, ela tem a ver com o extremo dinheiro, extremo luxo, uma vida 100% instagramável, sem problemas, sem sofrimento. Isso é ser próspero para o mundo. E muitas vezes a gente morde essas iscas, a gente morde isso como se isso fosse real. Como se aquilo que a gente vê nas redes sociais, na mídia, teu colega de serviço, um parente, um primo, uma prima distante seu, como se aquilo que ele sempre coloca para você fosse 100% verdade, fosse 100% real. E não é assim. Porque se fosse, nós não teríamos grandes nomes de celebridade que cometeram suicídio. Porque por incrível que pareça, eu sei que às vezes é difícil a gente acreditar nisso, dinheiro não compra felicidade. Na verdade, olha que coisa linda e curiosa ao mesmo tempo. A verdadeira felicidade, ela já foi nos dada de presente, de forma gratuita, na cruz por Jesus. E você não precisa se submeter a nada. Você não precisa se submeter a procedimentos, você não precisa se submeter a falsas amizades e um monte de outras coisas ruins para conquistar ela. Ela é de graça. Ela está disponível para mim e para você. Continuando. Está ali. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Tem tema específico essa noite? Esse, né? Tá, eu vou precisar... Meninas, vocês três, subam aqui, por favor. Vem, Maitê. A gente vai falar um pouquinho de saúde, bem rapidinho, tá? Qual que é o seu nome, querida? Ó, viu? Querida pega, gente. Quando eu não sei o nome, é querida. Maria Cecília?
Tá? Você é a Manu, você é a Larissa e a Maitê. Ok. A gente vai pensar de uma forma assim bem lúdica, tentando visualizar aqui em em 4 conexões. Quando a gente fala, meus queridos, de saúde, é impossível nós isolarmos esses aspectos. Antigamente, quando eu digo antigamente, assim, lá por 1980, não, antes disso, 1975, saúde tinha um modelo. Quando a gente falava de saúde, a gente falava exclusivamente de medicina. Falávamos exclusivamente de serviços médicos, hospitais, anestesia, aquela coisa que a gente sabe. Isso era medicina e isso era saúde. Não se falava em psicólogo. Não se falava em assistente social. Não se falava em enfermagem, em fisioterapia, em nutrição. Não tinha isso. Tá? Então, felizmente, de uns anos para cá, isso evoluiu. E nós temos outro modelo, que é o seguinte. Vem aqui, é Larissa? Maria Cecília, querida. A Maria Cecília, vamos supor que depois de 1980 tem esse outro modelo. A Maria Cecília, ela representa a saúde biológica, ou seja, do nosso corpo físico mesmo. Aquele que, quando a gente tem algum problema, nós procuramos o médico. Ok? É Noêmia? Irmã Noêmia, quando você está com muita dor na garganta, febre, o que a senhora faz? Procura ajuda com o médico. Exatamente. Então, as dores físicas, nós consultamos o médico, a medicina. Manu. A Manu é o aspecto social. Sabia que sociedade faz parte agora de saúde? Nós não somos saudáveis se o nosso aspecto social não estiver bem desenvolvido? Está de mão dada aqui. Trabalham juntos. Se esse aqui não está bem, se a nossa vida social, nosso círculo de amizades, nosso contato com o ser humano não está bacana, aqui fica enfraquecido. Ok? Tão importante quanto os fatores psicológicos e emocionais. Nossa psique, nossos sentimentos, nossas emoções também está de mão dada. Pode dar a mão. Se aqui está ruim, isso aqui descamba, isso aqui também. Não consegue. Quem está com depressão, por exemplo, que é atualmente uma das doenças mais imobilizadoras do mundo, não consegue ter vida social. Quem não tem vida social, consegue ter facilidade para arrumar emprego? Não. Só aí já complica ainda mais a situação. Depressão, a pessoa é muito comum. Um dos sintomas clássicos da depressão, para vocês entenderem. Ou o indivíduo come demais por ansiedade, ou ele come de menos, por ausência de apetite. Uma pessoa com obesidade ou anorexia é saudável fisicamente? Na maioria das vezes, não. E, por fim, vem cá, Maitê, dá a mão para o seu colega. Aqui. Vida espiritual. A vida espiritual também é considerada atualmente parte do ser humano saudável. É muito legal quando a gente para pensar e para pesquisar os benefícios da oração. Vocês sabiam que tem inúmeras pesquisas que comprovam que um ser humano que ora, um ser humano com fé, ele é muito mais resiliente, ele costuma ser muito mais feliz, ele costuma ter uma vida muito mais saudável do que um ateu, por exemplo? E isso é ciência, não é o meu achismo, ou não é a minha fé, é científico, é comprovado. Agora você vai dar a mão lá para a tua colega, a primeira, pode dar, aí. Isso aqui é saúde, tá? Isso aqui é a minha e a sua saúde. Somos seres biológicos, somos seres que precisamos viver em sociedade, somos seres que temos nossas emoções psicológicas e não podemos anulá-las, e somos seres que precisamos investir na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente só trabalha aqui, só no biológico. Ai, estou com muita dor no joelho, vai no médico, às vezes precisa de uma cirurgia, depois faz físio. Ou às vezes a gente investe muito no social. Quem que é o social mesmo? É a Manu? Manu.
muito no social. Né? A gente sai, a gente se diverte com os amigos, a gente frequenta casas de pessoas queridas. Muitas vezes, a gente também investe bastante no espiritual. Frequentamos a igreja regularmente, e isso não quer dizer muita coisa, inclusive. Porque a igreja somos nós. É quem eu e você somos quando estamos fora deste tempo. Fora desse perímetro de tijolos. A igreja é aqui dentro. A igreja, quando eu sinto raiva, quando alguém me fecha no trânsito, eu, opa, dá uma segurada. Porque eu sou feita de carne, não sei vocês, mas eu sou. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu me frustro. Às vezes eu sinto vontade, assim, de sair gritando. E só para vocês entenderem, eu sou psicóloga, mas eu tenho um monte de casos de esquizofrenia, bipolaridade e transtorno de ansiedade na minha família. E se vocês começarem a parar para pensar, na de vocês também deve ter. Pode sentar, meninas. Obrigada. E continuando o nosso texto, ele fala ali, votos por tua prosperidade e saúde. Então, agora que nós já fizemos uma breve reflexão sobre o que de fato é saúde, pensa aí, você está tão saudável quanto pensa? Porque existe muito, gente, muito preconceito acerca disso. É Laís, né? Laís, se você tem uma dor de dente, o que você faz? Procura um dentista, é óbvio. E se a gente, à noite, não consegue dormir, a gente faz o quê? Hã? Netflix? Netflix é social, hein? É a vida social, Netflix. Ou não, né? Que tem gente que se isola atrás dela. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem dormir de noite. É muito curioso que quando eu preciso chamar algum pai ou mãe lá na escola para conversar acerca de algum aluno, 99,9% das vezes, quando eu começo a falar, abordar um tema específico da escola, ó, seu filho, né, aconteceu tal questão, ele fez isso, nós aqui da escola não admitimos esse tipo de comportamento, vou explicando, né, papapá. Tá, a pessoa entende, e aí eu gosto, assim, de acolher o pai e a mãe que vai conversar comigo, para mim, de fato, entender o que está acontecendo. Porque, como eu falei, 99,9% das vezes, esse problema, esse comportamento disfuncional, essa atitude, esse pensamento que o aluno teve, não veio assim do nada. Não veio gratuitamente, né, professora? Normalmente, eles estão passando por algum problema, alguma dificuldade em casa, às vezes, algum comportamento do pai e da mãe que incide sobre eles. Alguma peça do quebra-cabeça não está fechando. E aí, quando eu vou conversando com eles, eu vou pescando o que está acontecendo. E a maioria dessas conversas que eu vou ter, então, com os pais, quase que vira uma sessão de psicologia. Verdade. Eu já quase separei casal de brigar. Às vezes, é mãe e pai chorando um monte. Eu tenho que passar a chave da minha sala, porque ninguém pode interromper aquele naquele momento, porque o negócio está pegando fogo ali. Aquela família que parecia ser tão perfeita, eu sei que ela não é. Só que na nossa vida social, a gente sempre quer provar que a gente é perfeito. Que a gente não tem problema. Parece algo absurdamente vergonhoso você admitir, ou você procurar um psicólogo, um psiquiatra, para ter um diagnóstico de alguma doença mental que você está passando. Doenças da alma, depressão. Vocês sabiam que, por exemplo, não, é um fato, o Brasil é o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo? Sim? Nós somos a população mais ansiosa do mundo. Isso é muito grave, gente. Muito grave. Porque a ansiedade, assim como a depressão, ela também nos imobiliza. Ela afeta todo o nosso círculo de saúde. Aí, às vezes, a gente tem aquela taquicardia, suor. Sabe quando a pessoa fica suando frio, aquela sensação de suar frio? Às vezes, a gente não consegue ir em um lugar, não consegue falar com determinada pessoa, não consegue executar o teu serviço como gostaria, porque talvez você nem tenha dormido direito de noite. Fica fritando na cama, sabe? Rola de um lado para o outro, de um lado para o outro. É tão difícil para nós entendermos que isso faz parte de saúde.
de ser uma pessoa saudável. Parece muitas vezes que se nós apresentarmos alguma dessas doenças relacionadas ao nosso psicológico, ao nosso emocional, nós não somos cristãos o suficiente. Não te soa algo assim muitas vezes? Eu sou psicóloga, sou pedagoga, trabalho em escola, tenho meu consultório, e na igreja que eu congrego, eu percebo isso. Provavelmente, se eu congregasse aqui com vocês, eu também ia perceber isso. Porque isso parece que nós fomos treinados a sentir vergonha de admitir, estou passando por um problema. Quando alguém fala assim para você, tá tudo bem, o que você responde? Tá tudo bem. Esses dias eu chamei uma aluninha de 12 anos para conversar, porque o pai dela precisou ser internado por conta de tentativas de suicídio. Muito grave, gente, muito, muito grave. E aí, fui conversar com ela, para saber como que ela estava, dar uma amparada, uma acolhida ali. E aí, sentou na minha frente e falei, oi, fulana, tudo bem? Tudo ótimo. É mesmo? Nossa, que curioso. Porque eu fiquei sabendo disso, daquilo. Daí, na hora, assim, já começa a chorar. Já desabou. Daí, começou a contar um monte de coisa que acontece na casa dela. A gente está no modo automático, piloto automático ativado. E até porque na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, cara, você não vai quando alguém pergunta, tá tudo bem? Espera aí, você puxa um banquinho, deixa eu te contar o que está acontecendo. É muito raro. A gente não tem nem intimidade com as pessoas para contar de fato o que acontece na nossa vida. Só que, meus queridos, para tudo, a Bíblia, ela nos dá recomendações e aconselhamentos. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Se a sua saúde não está bem, procure um profissional também, porque ele pode sim te ajudar. A Bíblia nos diz, esforça-te que eu te ajudo. Eu conheço, igual eu falei, muita gente que está passando por muitos problemas emocionais e não procura ajuda especializada. Além de nós termos na nossa igreja os pastores, presbíteros, diaconisas e membros que também podem nos ajudar, Deus deixou a ciência, e a ciência vai até onde Deus quer que vá. Se a ciência avançou até o ponto que avançou, é porque Deus assim permitiu. E a gente deve e pode usufruir disso, para o nosso bem, para a nossa saúde. Precisamos começar a quebrar essas cadeias, essas algemas que nos prendem. E compreender que o teu psicológico, o meu psicológico, faz parte de saúde. Se o seu psicológico não está bem, o seu corpo não estará bem. Porque você não vai ter qualidade de vida. Não quer dizer que nós nunca venhamos a ter problemas. Pelo contrário, a gente vai ter problema o resto da vida. Às vezes a gente pensa que quando a gente conseguiu passar por uma fase muito difícil na nossa vida, as coisas vão acalmar. Não vai. Vai piorar. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo honesta, sincera. É igual um jogo. Passou uma fase difícil, o que acontece no jogo quando você passa uma fase difícil? Vem outra pior. É assim que acontece. Só que cada fase difícil que a gente vai passando, vai vencendo, nós vamos nos fortalecer. Aleluias. É sobre isso. Aleluia, Benício. Nós vamos nos fortalecendo e ficando cada vez mais fortes. Nós somos guerreiros aqui na Terra. A gente não veio para passear. A gente passeia também. Mas a gente não está aqui de brincadeira. E a gente acaba vivendo como se nós estivéssemos em colônia de férias. E não estamos. A vida, gente, é uma batalha diária. Diária. Todo dia, muita gente luta para levantar da cama contra uma depressão, transtorno de ansiedade. Estou falando desses dois porque costumam ser os dois mais comuns aqui na nossa localização. Mas diversos transtornos, diversos problemas emocionais, diversos problemas biológicos, dores. Você consegue trabalhar bem, você consegue vir para a igreja bem, quando você está com aquela dor de ouvido horrível? Consegue. Teu corpo todo, tua mente, tua alma fica abatida. Por isso, meus queridos, nesta noite, Deus, Ele nos
nos permite e nos convida a compreender que nós somos tão especiais, nós somos tão importantes, nós somos tão amados, que nós não precisamos ficar sozinhos ou nos sentindo desamparados. Nós precisamos prosseguir a nossa caminhada, na nossa vida biológica, na nossa vida social, na nossa vida espiritual e na nossa vida psicológica. O nosso texto, ele finaliza assim. Vou ler ele desde o começo, novamente, o versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O personagem aqui do nosso texto, Gaio, se você continuar lendo os próximos versículos, você vai perceber que ele é uma pessoa de fato muito amada pela igreja. Ele é alguém muito hospitaleiro, é alguém que se importa com as pessoas. Tem uma palavra muito na moda agora, que antigamente, quando eu era criança, nem falavam, empatia. Ele era uma pessoa empática, ele era uma pessoa querida na igreja, na congregação, ele ajudava os irmãos. E é muito legal, quando então o autor ele fala ali que é próspera a tua alma. Lembra quando nós falamos de prosperidade? Lembra ali que a prosperidade do Senhor ela é diferente da prosperidade mundana? A alma dele é próspera. Será que a sua ou a minha também são? Porque o próspero é aquele que vem a prosperar onde ele está. Nossa, Carol, mas eu estou agora passando por um momento muito difícil, assim, essa. Mas será que você, neste momento difícil, nesta fase difícil, está prosperando? Porque é isso que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Mesmo em momentos difíceis, prosperar. Somos filhos, somos amados, somos escolhidos. Pensa comigo agora. O pessoal lá do, até eu esqueci o nome do país, Kiribati. Esse pessoal, gente, se você digitar esse país no Google, vai aparecer umas imagens lindas, assim, de praia, aquele mar, assim, azul turquesa, aquela coisa linda, linda, linda. Aquele lugar que a gente adoraria passar férias. É quente, é ensolarado, é gostoso. Mas eles não vivem mais de 60 anos para poder aproveitar e usufruir disso. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu conheço alguns dos irmãos aqui, muito pouco. Aliás, eu não os conheço, eu sei quem são. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um microfone. Mas eu não conheço a mecânica dele. Eu não conheço quem foi o... Como que chama quando alguém cria alguma coisa? O inventor. Não sei quem foi o inventor do microfone. Não sei o que ele tem por dentro, quais os mecanismos. Não sei, não conheço. Não conheço. E eu também não conheço vocês. Mas Jesus Cristo conhece vocês a fundo. Assim como lá no Salmo 139 diz que se você tentar fugir, se você tentar se esconder, Ele sabe onde você está. E Ele não te chama só de querido ou querida, por não saber seu nome. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece a fundo. Conhece cada detalhe seu. E para nós irmos finalizando, queria que você pensasse comigo agora em 2 exemplos. O primeiro assim, para a gente pensar em questão de saúde mesmo. Tinha uma rinha de cães, em que o chefe lá, o cara que mandava, ele tinha vários cachorros e o pessoal apostava. Só que, como a grande maioria das rinhas, ele manipulava o resultado final. Ele sempre sabia quem ia ganhar, sempre. E aí o rapaz que apostava começou a observar que o proprietário sempre dava um palpite certo. Mesmo os cachorros brigando lá, se matando entre si. E muita gente perdia o dinheiro, porque apostava no animal errado. E aí ele criou uma certa intimidade, estava frequentando muito aquele local, criou uma intimidade com o dono, papo vai, papo vem, ficou ali à vontade, pegou e falou, fulano, como é que você sempre sabe qual cachorro vai ganhar? E aí ele falou assim,
O cachorro que eu quero que ganhe, eu alimento durante a semana, com ração boa, eu levo ele para passear, eu deixo ele num espaço maior, eu dou carinho, eu brinco, e ele ganha. É tiro certo. O cachorro que eu não quero que ganhe, eu dou uma ração porcaria, em pouca quantidade, deixo ele preso e largado lá, até o dia da luta deles. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o que a gente quer na nossa vida, que ganhe, que vença, a gente precisa alimentar com qualidade. Não adianta você nutrir a sua vida biológica de porcaria e querer ficar bem no final das contas. Não adianta você guardar a amargura de todo mundo, sentir raiva de todo mundo, alimentar a raiva, alimentar o ódio, alimentar a frustração, dormir pensando em alguém que fez algo de ruim para você e querer depois se sentir leve, pleno, sem problemas emocionais. Não adianta, a conta não fecha. Falta peça no quebra-cabeça. Por fim, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os meus alunos. Como que a gente sabe que um pé de limão é um limoeiro? Porque ele dá? Se você vê um limão pendurado, você sabe que aquela árvore é um pé de limão, é um limoeiro, certo? Nós somos iguais. O nosso fruto diz sobre quem nós somos. Se você provou um fruto amargo de alguém, cuidado, porque pode dizer quem ele é. E cuidado, porque o meu fruto ou o seu pode estar igualzinho dele, ou mais amargo. O que nós nutrirmos dentro de nós, vai refletir no nosso fruto. O adubo que eu coloco, o vento, o ar puro que eu respiro, vai refletir na nossa saúde emocional, física, espiritual, num contexto de saúde. Eu não estou falando hoje que vocês ou eu não vamos ter problemas, a gente vai ter, gente, muito problema, muito problema. Mas eu estou falando que nós precisamos fazer a nossa parte com relação a isso. Certo? Para que o nosso fruto seja bom, ou para que o nosso cão sempre vença a batalha. Tem a ver com isso. E para nós finalizarmos a nossa mensagem dessa noite, eu gostaria de enfatizar a questão da busca pela saúde. Quem aqui é a mãe? Levanta a mão, por favor. Nós temos um bom número de mães. Eu vi recentemente um post que me chamou a atenção, assim. A gente sempre fala, né? Pelo menos as mães, uma boa parte das mães, porque nem toda mãe, gente, ama o filho, tá? Que fique claro isso. Ok? Existe uma cultura de achar que as mães amam muito. Não, não é bem por aí. A grande maioria sim, mas nem todas. Mas a gente sempre fala assim, eu daria vida pelo meu filho. E é verdade. Eu daria vida pelos meus filhos sem nem pensar. Só que sabe o que teu filho precisa? Ele não precisa de você morta. Ele precisa de você viva. Ele não precisa de você enterrada, lá debaixo da terra. Ele precisa de você com ele, trazendo ele à igreja, trazendo ela à igreja, acompanhando ele ou ela na escola, instruindo, ensinando, corrigindo quando necessário. Ele precisa de você saudável. E ser saudável, mulher, não é só o físico. A gente aprendeu aqui essa noite. Se tem alguma mãe aí com taquicardia na hora de dormir, vai procurar auxílio. E isso não tem a ver com vergonha. Isso tem a ver com qualidade de vida. Isso tem a ver com libertação. Olha só que coisa incrível, poxa. Você está se sentindo amargurado, angustiado, e você tem liberdade para procurar alguém que pode te ajudar. Tanto na igreja, quanto no mundo científico. Olha que coisa linda. Antigamente a gente não podia fazer nada. Agora a gente consegue, muitas vezes a gente não faz. A gente se sabota, na verdade. A gente se sabota muito. Eu morreria por você, filho. Parece mesmo, porque não penteia nenhum cabelo para sair de casa. Está quase morta já. E não é assim. A gente tem que, ir para frente.
É essa a direção, minhas queridas, que nós precisamos seguir.